seja muito bem-vindo ao Jeito GBT de Ser, o seu podcast do Porto de Santos. E meu nome é Roberta Lemos, sou jornalista, e hoje a gente conversa sobre um assunto muito bacana, que é o protagonismo feminino no Porto de Santos. E para falar sobre esse assunto, eu converso com 3 mulheres excepcionais. Estou aqui com ela, Thalita Martins, ela que é analista de negócios. Tudo bem, Thalita? Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem, Roberta. Obrigada. Converso também com a Glauciere Lugarinho, gerente de saúde operacional e segurança do trabalho do Ogmo Santos. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. E a Sheila do Carmo, que é assistente operacional. Tudo bem, Sheila? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Roberta, obrigada. Bom, a gente fala muito sobre a questão do Porto de Santos, que é um setor muito masculinizado, né? A gente vê a presença masculina muito forte, mas no decorrer dos anos a gente percebe que a mulherada tem entrado com força e tem dado o seu recado. Queria entender como é que foi a presença de vocês no Porto. Vamos lá, você. Bom, eu tenho de atividade portuária 15 anos, mais ou menos, né, aproximadamente. Eu me mudei para Santos em 2011. Eu venho da área de petróleo e gás, mas eu comecei muito cedo nesse ambiente masculino, porque eu sou graduada em arquitetura, então ambiente de obra, né, sempre um ambiente predominantemente masculinizado, com muitos homens. E para mim, eu percebo, olhando nesse tempo todo aí, de mais de 20 anos de trabalho, que foi uma coisa muito natural, né? Não tive assim, tive que me impor, eu tive que criar uma casca, que eu falo, né, para poder ser ouvida, mas eu não senti esse ambiente hostil. Apesar de muitos homens, eu sempre fui muito respeitada, ouvida, acolhida, e principalmente por conta da pouca idade. Então eu olho para trás e vejo isso como uma coisa natural, né? O ambiente portuário, ele tem se modificado muito em relação a isso, porque a gente está recebendo, inclusive, trabalhadoras portuárias avulsas, né? Como eu sou responsável pela essa parte de segurança e saúde lá no Ogmo, a gente tem hoje em torno de 3.000 trabalhadores, e a gente tinha 2 mulheres, né, dentro das categorias diferenciadas de trabalho. Esse número ele tem aumentado gradativamente nos últimos 3 anos, com os processos seletivos que nós temos iniciado, né, dentro desse processo de reciclagem desses trabalhadores, de renovação desse quadro de trabalho. E as mulheres estão muito ativas, então elas estão trabalhando como estivadoras, como operadoras de equipamentos, né? A gente via isso muito nos terminais, né? Estão vocês aqui, mas nessa atividade lá no navio, lá no cais mesmo, a gente não tinha muita. Hoje quantas tem? A gente tem em torno de umas 25 trabalhadoras. Em 3 anos, então, você teve um acréscimo bem significativo. Sim. Elas estão vinculadas, né, nos terminais portuários, eu acho que ativas. Esse número é bem orgânico, porque elas se vinculam e se desvinculam e voltam, então, para o Ogmo para tomar o trabalho como avulsa. A gente deve ter umas 6, mais ou menos, ali, ativas no nosso sistema, e as demais vinculadas. Então, a gente percebe que isso traz, inclusive, uma modificação do ambiente. Então, você precisa pensar em vestiário, você precisa pensar em banheiros femininos, vestiários, locais adequados para que as mulheres possam, né, deixar suas coisas, enfim. Uniforme, por exemplo. Então, a gente precisa também pensar que o nosso biotipo é diferente, né, dos homens. Então, precisa ter números de calçados, por exemplo, menores. Então, assim, tudo isso a gente está tendo que adaptar, porque para nós ali é uma coisa nova e uma coisa muito boa, né? Então a gente está muito feliz em estar nesse ambiente que antes era mais administrativo, e hoje a gente está vendo que as mulheres estão na área operacional. E é muito bacana, né? Você ver essa mudança no cenário e participar dela, né? Com fazer certeza. parte dessa história. Conta pra gente, Thalita, como é que você ingressou no ramo portuário? Eu entrei no ramo portuário vai fazer mais ou menos uns 2 anos. Eu venho de uma carreira de 15 anos na área da aviação. Eu era de outro modal. E após a maternidade, eu fiz um break, fiquei exclusivamente cuidando da minha filha. E ao retornar, como eu trabalhava em São Paulo, eu falei, não dá mais. É bem complicado. Falei, não, quero ficar aqui mais pertinho. E aí o Porto me acolheu muito bem. E aí tô
desvendando esse mistério que é o setor portuário. Você achou a experiência parecida com o que você já tinha? Bem parecido, assim, eu acho que a logística é muito parecida, as questões aduaneiras, as regras, restrições que a gente tem. Uma hora de trabalho na área de negócios, a gente tem bastante relacionamento com as exigências da Receita Federal, todas as regras que a gente tem que cumprir de negócios são muito parecidas, assim, facilitou um pouco, assim, para mim, eu acho. Bacana. E você, Sheila? Eu tô na área portuária, tem um pouco mais de 3 anos. Eu vim de uma área também meio que masculina, porque foi da segurança patrimonial, mais ou menos igual a Glau, assim. Então, eu não tive dificuldade de adaptação, por ser um setor quase que todo masculino, né? Fui bem recebida. Tive também que me impor, porque é mulher, aí você sabe, né? Só tem homem, chega uma mulher ali, e assim, tem que mostrar que tem umas regrinhas, né? Sim, diferente o tratamento, limites, mas assim, claro. não tive problema nenhum também. Vocês acham que em algum momento o fato de ser mulher num ambiente desse, você precisa mudar o seu jeito de ser? Por exemplo, uma pessoa mais doce, mais delicada, ela precisa mudar a essência dela para ela se fazer respeitada? Ou em determinado momento, ela com a personalidade dela, ela consegue conquistar o lugar? Eu acho que hoje, não tanto. Mas aí, quando eu olho para trás, eu percebo que hoje, como eu sou, é um reflexo de tudo que eu tive que fazer diferente, né, ao longo dos 20 anos, como eu disse, para conseguir conquistar meu espaço. Ainda que eu não tenha tido impactos, ou não tenha percebido impactos lá atrás, nisso, né, durante a construção da minha carreira, e eu falei da construção civil, mas eu também passei para a área de transporte, com muito motorista, que eu tinha contato direto. Outro desafio, né, eu acho que sim, eu acho que lá atrás a gente precisava se impor um pouco mais. Se você fosse muito soft, digamos assim, né, você não ia ser ouvida. Acho que hoje, com tudo que a gente tem, né, de igualdade, de tudo que a gente tem na mídia, de informação, os homens, eles estão mais acolhedores desse ponto de vista. Então, eu penso que hoje você não precisa mudar tanto a sua personalidade para que você seja inserida de forma natural no ambiente de trabalho, né? Você vai ser ouvida. Agora, lá atrás, eu acho que não tinha muito isso. E a gente também não tinha essa percepção. Então, você chegava e você se encontrava naquele meio. Você ia descobrir a forma de lidar com aquele público, né? E aí, falando assim, da minha área, às vezes eu chegava num navio, quando eu cheguei aqui em Santos em 2011, um navio repleto de estivador, e eu ouvia assim, lugar de mulher não é no navio, coisas assim, sabe? Mas isso não me afetava, porque eu falava, tá, tudo bem, isso é o que você acha, mas vamos lá que eu preciso fazer o meu trabalho, isso. E vai. Fazia DDS, fazia, e assim, né? Eu acho que eu consegui conquistar muito o respeito dos trabalhadores a partir do momento em que eles me questionavam e eu tinha a resposta daquilo. Então, eu conhecia da atividade, eu conhecia do trabalho, né? Eu sabia o que deveria ser feito, como deveria ser feito. Então, assim, eu mostrava para eles que quando eu estava lá a bordo do navio, eu não era uma engenheira de escritório. De fato, era operação, eu conhecia daquilo. Então, eles não tinham como desabonar a atividade. Então, aí, a partir daí, eles falam, peraí, ela sabe do que ela está falando. Então, você acaba conquistando o respeito. E, assim, de novo, eu não percebia que isso era uma coisa árdua. Talvez hoje, quando a gente olha e fala assim, nossa, né, passamos por isso, mas foi dessa forma. Então, assim, eu acho que hoje as mulheres, né, quem está ingressando na carreira, já tem uma facilidade, porque a gente está mais preparado. O mercado está mais preparado, o público masculino está mais preparado. Então, acho que assim, a gente não tem muito mais isso do gênero, né? Coisas, por exemplo, como você falou da maternidade. Eu já passei por entrevistas de emprego onde me perguntaram se eu pretendia ter mais um filho. Você tem um filho? Você quer ter mais filho? Você não pergunta isso para um homem, por exemplo. Sim. O homem não ouve. Pode ter 15 filhos que ninguém vai perguntar para ele. Você pretende ter mais um 16º filho? Então, assim, são coisas que lá atrás a gente não tinha essa percepção, né? E a gente se preocupava. Você vai estar trabalhando, aí você vai ter a maternidade, e não era uma coisa que você tinha
opção. Poderia, tendo opção, ok, né? Agora você ficava com receio. Então, coisas que hoje eu acho que o mercado está bem mais preparado e a gente já não leva isso. Você vê, de fato, a profissional, independente de filhos e etc, né? Isso não na verdade, sim, a gente precisa conquistar o nosso espaço, seja qual for a profissão, né? Sim. Claro que quando a gente fala de Porto de Santos, obviamente é um pouco mais custoso, mas chega lá. Né? Você precisa se posicionar e vencer exatamente pelo crédito, né? Não porque é cota, porque é mulher, mas porque você é uma profissional adequada à função que você está ali. Você sofreu algum tipo de preconceito? Eu também vim de um lugar bem masculino, ainda mais era um lado militar, a empresa era militar antes de eu trabalhar lá, então tinha uns receios, mas eu sempre tive muitos bons exemplos. Eu não fui a primeira, eu sempre tive lugares onde mirar para alcançar e seguir assim, mas eu acho que a gente como mulher, ainda mais assim, mais para trás, né, tô falando da minha geração, a gente tinha que ser mais, provar mais. Eu acho que hoje em dia as meninas mais novas, elas têm essa facilidade de que a gente já deu esse crédito para elas, a gente já deu esse selinho lá de que a gente é capaz. Mas a gente tinha que provar muito mais que a gente era capaz. Então a gente se prepara mais, a gente acho que tem esse costume. A gente se prepara mais, a gente evita, a gente quer não errar, né? A gente tem muito isso, porque a gente sabe que provavelmente o nosso erro é maior do que se fosse um homem. Isso eu acho que ainda acontece um pouco, mas eu acho que vem melhorando muito do que era. E você, Sheila, em que momento você percebeu, ok, faço parte desse mundo portuário? Aqui é meu lugar. Quando eu cheguei lá e fui muito bem recebida, como eu falei, né, mesmo sendo a maioria dos trabalhadores masculinos ali, quando eu vi que eles me respeitavam, pelo que ela passou, eles me ouviam, eu falei, realmente aqui não tem mais isso de o porto não é para mulheres, não existe mais. Mas em algum momento da sua trajetória você vivenciou algum tipo de preconceito ou alguma situação que você teve que se impor de uma forma mais contundente? No início, né? Porque eu fui a primeira mulher na operação dos GB terminais. Então tem aquilo de uma mulher... Você foi a primeira mulher? Primeira mulher na operação, assim, diária então, mesmo. Conta essa história aí. Assim. Diária mesmo, a primeira mulher. Então, no início... não foi custoso, mas eu tive que me impor um pouquinho. Eu sou mulher, eu estou aqui e para exercer meu trabalho eu vou cumprir com a minha parte. E a Sheila era assistente, então ela liderava uma equipe do turno, só homens. Então ela precisava ter, eu acho que uma voz mais, senão eles deixam solto. O homem também precisa, né? O líder, qualquer líder de operações. Mas a mulher tem que dar um gás a mais, né? Tem. Uma forcinha maior. Vocês têm alguma história que vocês lembrem que marcou positivamente vocês nessa trajetória? Ou negativamente, mas positivamente acho que é mais bacana. Pra gente falar que mulher pode estar onde ela quiser, desde que ela tenha capacidade, como o homem também. Eu acho que sim, né? Eu acho que conquistar o reconhecimento. Ainda há algum tempo atrás a gente estava no jantar e conversando exatamente sobre isso. Eu falei, eu sou muito feliz e grata porque eu sempre fui reconhecida pelo meu trabalho, como você falou, Roberta, assim. Então, por mais que eu tenha encontrado ali, né, me moldado ao meio para eu encontrar isso, eu ter esse reconhecimento. Eu tenho uma equipe hoje de 16 pessoas. Minha equipe é toda de profissionais técnicos, médicos, engenheiros, enfim, da área de saúde, né, da área de segurança, técnicos de segurança, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Então, é uma equipe muito técnica e ser reconhecida por eles. Então, a gente tem um pessoal mais novo, tem um pessoal mais velho que eu. E eu sempre tive que lidar com pessoas mais velhas. Então, tem isso, ser mulher, mais jovem. Então, participo de comissão, por exemplo, onde a maioria das lideranças são homens, né, aqui de Santos, do Porto de Santos, de autoridades, e eu sou ouvida, sou respeitada. Então, é a conquista, você ter a percepção de que você conquistou o seu lugar, você tem espaço de fala, você é consultada, as pessoas te chamam, te convidam, te ligam para saber a sua opinião sobre determinada coisa. Então, isso é um reconhecimento que foi conquistado e, como você falou, eu entendo que as cotas são necessárias, porque infelizmente a gente tem instituições, tem empresas que têm isso, essa questão do machismo, uma barreira muito maior, e precisa ter, senão você vai acabar
que não tendo isso, né, de mulheres nas lideranças, mas os locais por onde eu passei, eu nunca percebi isso. Tinha mulheres, as mulheres chegavam por mérito. Quando a gente abre uma vaga, né, falando do OGMO, né, da entidade, a gente abre uma vaga, isso não faz diferença se é homem, se é mulher. A gente busca o currículo. O que nós vamos analisar? O currículo. Então, isso é uma coisa legal. Você trabalhar, você tá num local onde você tem essa liberdade, né, de fazer análise ali, e você não tem isso de porque é mulher ou porque é homem, precisa ser assim, precisa ser assado. E ter esse reconhecimento, ter essa liberdade é muito importante. Eu acho assim que é uma barreira vencida de fato. Fico muito feliz e sou muito realizada, né, por estar onde eu estou e por ter conquistado o que eu conquistei até aqui. Eu acho que a gente percebe também, né, com o tempo, tem alguns lugares em que a presença da mulher, ela se faz necessária, né? Assim, você tem um olhar mais delicado, um olhar mais empático. Tem características que são femininas, tem características que são masculinas. Então você pensa assim, poxa, num porto, o que tem a ver mulher lá? Você está trabalhando com gente, você tem um olhar diferenciado. Vocês notaram algum tipo de diferença na produtividade da empresa quando as mulheres entraram? Quando vocês abraçaram a causa? Quando eu fui contratada, assim, o Léo costuma falar muito bem, tipo, a gente tá numa reunião, alguma coisa assim, a Thalita anotou aí? Porque é uma referência, assim, ele sabe que, tipo, que não vai fugir a organização do plano, assim, que tá ali comigo, a data, a cobrança, e aí também aquela questão, homem às vezes tem uma dificuldade de cobrar outro homem, né? De cobrar o mesmo. E aí eu não tenho mais isso, não, a gente vai lá, tem que fazer, a gente cobra prazo, a gente cobra o que tem que cobrar. Eu acho que isso é bem... Acho que talvez a gente aprende com a vida a gente tem que se impor, né? E aí eu acho que fica um pouquinho mais fácil pra gente, às vezes, até. Você, Sheila? E a mulher já tem a fama de, mandona. Mandona. É a Thalita que tá ali, ela vai cobrar. Não pode esquecer o relatório, porque a Glau é exigente. A produção, ela vai perguntar por que a gente não cumpriu a meta. E porque mulher, a gente já tem a fama de chata, de crítica, né, de perfeição, perfeccionista. A mulher é mais exigente, então acho que dá uma melhorada, assim. E vocês acham isso mesmo? Sim. Eu acho que assim, a gente tem mais habilidade, né? Eu acho que a gente trabalha com mais caixinhas abertas. Sim. Né? Então, acho que isso é da mulher. São características intrínsecas, por exemplo. Assim como o homem, acho que tem mais o foco, né? O hiperfoco em determinadas coisas, isso. Mas as caixas são mais abre uma e fecha a outra, né? Ou melhor, fecha uma e abre a outra. A mulher tá com 4, 5 caixas abertas ao mesmo tempo, fazendo tudo ao mesmo tempo. E às vezes não sai tudo 100%, né? Mas a gente consegue entregar tudo. Porque eu acho que é intrínseco da mulher. Então, é lidar com a casa, com o profissional, com o pessoal, com os filhos, saber da agenda dos filhos, de tudo, a agenda da família inteira, você sabe. Então, eu acho que isso é nosso. Então, facilita no dia a dia, acho que esse controle das demandas, porque é uma coisa que é natural para a mulher, né? A gente é criada para cuidar, então a gente acaba olhando o mundo, acho que mais aberto, assim, a gente tá olhando não só a nossa necessidade, eu vejo muito assim, eu tô ali fazendo meu trabalho, esse é o meu, mas eu ouço alguém ali com uma dúvida falando, lá vou eu, tá. Olha, isso aqui, eu acho que é isso, então a gente acho que tem muito esse olhar de cuidado, de tudo faz parte tudo é nossa responsabilidade, não é só o meu, né? Eu acho que isso é muito da nossa criação como mulheres mesmo. Agora, a gente está falando da importância da mulher nesse ambiente e o que a gente consegue fazer diferente. Agora, eu queria trazer um outro olhar. Como é que vocês têm visto essa diversidade, homens e mulheres juntos, e o que isso produz que antes não produzia? Nem só com homens, nem só com mulheres, os dois trabalhando juntos. Vocês veem isso de forma positiva? Sim, com certeza. Eu acho que é muito bom a gente ter uma sinergia, assim, porque não adianta eu falar uma coisa e só a gente entender. E aí eu acho que essa troca de a gente conseguir uma linguagem onde todo mundo se expressa bem, onde todo mundo é explicável, né? Eu acho que facilita muito, porque muitas vezes a gente é um pouco mais, vamos dizer assim, prolixa, e aí o homem é mais objetivo e a gente consegue chegar no meio termo. Eu acho isso bem, bem relevante. Às vezes
a gente pega os detalhes que fazem diferença, que passa batido para os homens muitas vezes, então eu acho que é bem agregador, assim. Eu trabalho numa equipe mista, assim, a gente é bem diversificado, e ainda a minha equipe é negócios e TI. Então, além de ser diversificado no sexo, a gente tem diversas funções e a gente trabalha junto. E isso acho que só agrega. Eu aprendo muito da área deles e eu ajudo muito eles a ter rumo, assim, eu acho que nos projetos é bem legal. A gente está no podcast aqui, o Jeito GBT de Ser, e a gente sabe que a GB Terminais ela tem uma cultura muito forte de formação e de crescimento, né? Que iniciativas da empresa vocês destacam como fundamentais para a inclusão, para a equidade entre os gêneros? Nos últimos anos, o quadro feminino da GB só tem aumentado, tá? A gente... Basicamente, a maior parte a gente ainda está na área administrativas, mas já temos a Sheila e a Alessandra lá em operações, já plantando a sementinha para a gente poder aumentar. A gente tem 2 andares, né, da empresa e a gente vê que lá em cima, que é a parte mais administrativa, sim, tem muito mais carinhas femininas do que masculinas. Então, não que seja uma exigência, mas assim... a gente vê que a gente está ocupando espaços que antes não eram nossos. Acho que é bem legal. Em algum tipo de capacitação durante a trajetória de vocês entenderam que isso foi importante para vocês chegarem no lugar onde vocês estão hoje? Quer falar? Então, pode falar. Sim, em todos os treinamentos, assim, é bem voltado para... A GB sempre foca em trazer mulheres, né? Não tem isso do treinamento ser, porque em algumas atividades eles são direcionados para o público masculino, mas não, a GB incentiva bastante a vinda de mais mulheres. Até no setor da segurança patrimonial, nós começamos, na minha época era uma moça só, agora acho que a gente tem umas 15 de segurança, assim, vigilante, portaria, monitoramento. Então, assim, já está bem claro, assim, que a GB quer o aumento, assim, do público feminino. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, muito pessoal, né? Em algum momento a gente sempre fixa em alguém, né? Quer seguir os passos de alguém. Vocês estão em lugares de posições de liderança dentro da empresa. Vocês percebem algumas mulheres se inspirando em vocês? Vocês são fonte de inspiração para mulheres lá dentro? Eu espero que sim. Não, acho que agora eu tenho uma assistente, a Stephanie. Viu? Já tem aqui uma discípula. E aí a gente tá treinando ela. O próximo vai ser ela aqui conversando com você também, para poder dizer, eu acho que o que ela tá aprendendo. E eu vejo que as meninas da geração mais nova, acho que agora, elas observam muito mais as mulheres. Acho que a nossa geração, eu tinha como meta, às vezes, assim, alguns homens. A gente fala, não, eu quero ser como aquele homem. Hoje não, elas podem olhar mulheres e falarem, eu quero ser igual a essa outra mulher. Eu acho isso muito legal, assim. Você pode até olhar para um homem e falar, gosto da função dele, mas posso eu estar naquele lugar, né? Eu acho que é isso, exatamente. A gente não tinha muitas figuras, né? Eu, por exemplo, não tinha muitas figuras femininas, assim, né? De liderança, assim, uma grande maioria eram homens, né? E hoje eu também entendo que somos, né? Percebidas por essas meninas que vêm construindo a carreira como, eu também posso. O ambiente, ainda que seja predominantemente masculino, né, as mulheres são passíveis de inserção, podem estar lá, podem liderar homens. Então tem muito isso, porque às vezes as pessoas acham que mas tem que ser um homem para liderar homens. Não, pelo contrário, às vezes a mulher ela consegue manejar melhor, né? Eu às vezes escuto isso, né? Às vezes estou num navio e chama a atenção de um trabalhador, aí os meus colegas falam assim, Glauce, ninguém fala nada porque você é mulher. Se fosse um homem, talvez agissem, né? Agiriam de forma diferente, não iam ouvir assim. Eu falo assim, na verdade, eu estou fazendo o que é da minha atribuição, né? Então, não tem nada demais, não estou faltando com respeito de forma alguma. E eles acolhem, talvez acolham por ser uma mulher, hoje.
Então, assim, respeitem mais também, né? Se fosse um homem chamando a atenção, falar, peraí, o que você está pensando? Então, sim, às vezes a mulher, ela consegue se inserir em determinada atividade de forma mais facilitada do que um homem, ainda que na atividade operacional, né? E eu espero que seja, assim, né, inspiração para outras e que, assim como hoje, eu já tenho mulheres a quem me inspirar, né? Então, assim, dentro da atividade portuária e mesmo fora delas, eu acho que uma coisa que é importante, e eu falo muito isso em todos os locais que a gente passa, às vezes, congressos e painéis, falando que o importante é a dedicação, é eu estudar, é buscar dentro do mercado onde você pode crescer. É isso, essa é a diferença, seja para o homem ou para a mulher, né? Para o crescimento, é a gente se dedicar. Não é sobre ser homem ou mulher, né? É sobre ser capaz para exercer aquela função. É isso. Né? É isso aí. E você, Sheila? Eu tenho o mesmo pensamento que a Glau, assim. Hoje tá um pouquinho mais fácil, né, da gente entrar nesse mundo, mas o conhecimento é a chave mesmo. Tem que buscar o conhecimento para você exercer com excelência o que você foi, o que te foi atribuído. Agora, existe algum critério ou alguma técnica que vocês utilizaram bem no início da carreira? Quando a gente fala que você precisa ter aquele equilíbrio emocional, de engolir sapo, que dica que vocês dariam para uma adolescente que está querendo entrar nesse mercado de trabalho? Acho que hoje a gente fala muito em inteligência emocional. E, assim, eu acho que isso é um divisor de águas. Então, você conseguir aguentar ali uma crítica, né? Saber que a crítica é para um crescimento, obviamente que com respeito. Eu me percebo lá atrás, assim, alguns momentos em que eu não tinha isso, porque eu sou uma pessoa que não gosta de errar. Primeiro que eu sou virginiana, então eu gosto de ter um controle sobre as coisas, né? E quando eu consegui perceber isso, eu fui buscar um desenvolvimento pessoal, né? E isso foi muito importante pelos locais, pelas empresas onde eu passei, e recebi feedbacks de gestores, assim, que eram focados em desenvolver pessoas. Porque a gente precisa ouvir aquilo que a gente precisa, né? Onde a gente precisa melhorar. E isso era uma coisa que era difícil para mim. Então, ouvir, ter inteligência emocional de receber aquela crítica e transformar isso em alguma coisa, agregar isso, né? Para a minha atividade, para o meu trabalho. Então, eu acho que as mulheres, nós somos muito emoção. O homem é razão. O homem consegue sentar na mesa, discutir, e aí acabou a reunião, vamos lá pro happy hour. A mulher não, a mulher guarda aquilo. Então, você saber separar, eu acho que essa é a dica primordial. Separar o pessoal do profissional. Saber que isso aqui é meramente profissional, né? E que a gente também tem capacidade de sair da reunião e tomar uma cerveja, né? Ou um suco, ou uma água, enfim. E tá tudo bem, porque isso é mais difícil para a mulher. Eu percebo que essa questão das emoções, acho que afloram mais, assim, né? Esse equilíbrio emocional. E isso tem relação também, de novo, é biológico, bioquímico, enfim, da mulher, né? São os hormônios e tudo mais. Então, faz diferença. A gente precisa desenvolver isso, mas é uma coisa que a gente consegue desenvolver e lidar. E quando a gente é mais jovem, eu acho que é mais difícil. Pelo menos para mim, foi uma coisa mais difícil de conseguir me adaptar. Sim. Né? E vocês? Eu acho que observar. Eu gosto muito de observar onde eu tô antes de me inserir, assim, pra a gente poder, com inteligência emocional, a gente poder, qual é o jeito que eu chego, porque a gente tem que analisar o ambiente, e eu acho que isso a gente ganha 1000 pontos e a gente sai na frente. Se é um ambiente que eu tenho que chegar me impondo mesmo, com um tom de voz um pouco maior, ou se é um lugar onde eu tenho que chegar mais amistosa, mais gentil, que eu vou conseguir as coisas mais na amizade, nos favores, né? Eu acho que essa questão, acho que leva a gente bem longe, assim. Eu acho que talvez a gente tenha essa facilidade de observar e analisar com mais delicadeza e conseguir ler as pessoas. Eu acho que é bem válido. Eu acho que entender um pouquinho o outro, né, antes de tomar qualquer atitude, dar qualquer resposta, avaliar ali o que você está sendo, o que aconteceu naquela reunião, um exemplo, né,
que os ânimos se alteraram, não agir ali já de pronto, dar uma respirada, de repente tentar resolver depois, eu acho que no final dá certo. Gerenciar uma grande família, na verdade, né? No final da história Nada de por impulso já resolve bastante coisa. Tomar um café antes, né? Tomar um café. Tomar um cafezinho. Conta até 10 e depois resolve. Pra gente fechar aqui, como é que vocês enxergam o futuro do Porto para as mulheres? Esse silêncio agora me preocupou. Não, assim, eu acho que, como a gente já se antecipou, assim, né? O Porto, ele tá se modificando. As mulheres estão se inserindo na atividade portuária, né, em linhas gerais, e eu vejo um potencial crescimento em todas as funções. Então, desde, como eu já falei, né, lá das atividades mais braçais até as administrativas, eu acho que a mulher hoje ela pode escolher onde ela quer atuar. Quero operar um portainer, quero operar uma empilhadeira de grande porte, né? Ou então quero operar, quero trabalhar no planejamento de navio, enfim, dentro, né, das tantas atividades que nós temos dentro do segmento portuário, seja na área de segurança, que também não é uma atividade simples, né? E muito significativa, porque você muda, a busca lá é mudar comportamento, né? Então esse é o nosso dia a dia. Eu acho que o ambiente portuário, ele está muito mais receptivo para as mulheres, e isso é muito importante, porque sei lá, 13, 14 anos, quando eu cheguei aqui em Santos, a gente não via mulheres na operação, né? Eu era a única mulher da minha equipe, e tínhamos uma equipe grande, não me lembro agora quantos técnicos, engenheiros, mas eu era a única mulher, e a bordo. E eu me lembro que o meu gestor na época, ele não me deixava ficar sozinha no navio. Então, assim, eu sempre ia pro navio acompanhada, né? Porque era uma coisa diferente. Hoje a gente não tem mais isso, né? Talvez a gente possa ter outras questões relacionadas, né, nessa pauta, mas essa não. Então, assim, é natural as mulheres estarem nos ambientes, estarem no navio, a gente não tem problema, né? Os homens acolhem, as equipes acolhem, as colegas, né, de turma, que a gente chama lá no OGMO, falando das avulsas, elas são acolhidas pelos colegas dela, né? Então, assim, dentro da divisão dos trabalhos, das tarefas, e a gente não tem relatos de problemas em relação a isso, sabe? Não são diminuídas, muito pelo contrário. Então, isso é importante. Eu acho que isso é muito positivo, porque o ambiente precisa acolher essas mulheres. Não adianta a gente ter um monte de mulher, mas chegar lá, ser difícil, ser custoso, e a gente não tem percebido que está sendo dessa forma. Está sendo muito facilitado, né? Tá fácil. É isso, assim. E, inclusive, falando de avulsas, a gente teve, nos últimos processos seletivos, mulheres netas de trabalhadores portuários avulsos, filhas de trabalhadores portuários avulsos. Então, você veja que é uma coisa que antes passava de pai para filho, hoje passa de pai para filho, para filha, para neto, para neta. Então, eu digo, a cultura, né? Isso é muito importante, assim. Você vê que, de fato, não tem gênero mesmo, né? Tem o gosto, tem aquilo que é importante para aquele núcleo familiar, e é muito legal ver essa evolução. Que bacana. E vocês? Se vocês fossem hoje falar qual é o jeito GBT de ser para as mulheres portuárias? O jeito GBT de ser eu diria que a gente pode ser como a gente é. E aí, todo mundo, eu acho que traz o seu pedacinho para agregar no jeito de ser. A gente tá sempre ali, sempre proativas, sempre respeitosas, sempre responsáveis, e eu acho que a AGB preza muito por responsabilidade. Então, eu acho que a gente traz muito isso pro jeito LGBT. E o respeito, né? Somos tratadas com muito respeito. Assim, isso eu acho que é fundamental nessa área, né? Ainda mais pra gente que tá abrindo aí, aumentando o leque, né? Abrindo portas aí pras próximas que virão, e serão muitas. Eu acho que isso é muito importante. O respeito que a gente tem lá é fundamental. Isso aí. Agora eu quero uma voluntária para dar um recado para as próximas mulheres, para a próxima geração que vai estar no Porto de Santos. Pode dar o recado naquela câmera ali. Só uma, tá, gente? Bom,
eu acho que sejam confiantes, façam aquilo, né, que queiram fazer. Quando escolherem uma profissão, escolham a profissão, independente se são ocupadas por homens ou por mulheres, porque eu acho que a mulher pode tudo, pode fazer tudo o que ela quer, né? Acho que não tem limites. Então, assim, o que limita uma mulher hoje, eu acho que talvez possa ser a dedicação, o foco, o esforço, mas com foco, disciplina e esforço, com certeza a mulher pode estar onde ela quiser. É isso aí. E esse é o jeito GBT de ser. Queria agradecer aqui Thalita Martins, muito obrigada. Glauciere Lugarinho, muito obrigada. A Sheila do Carmo, obrigada, Sheila. Sei que foi um prazer estar com vocês. Parabéns, que vocês continuem sendo competentes, responsáveis e as mulheres do Porto de Santos. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso para vocês, a gente se vê.